Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos novamente para mais um episódio do programa /podcast Mente Artificial. O tema de hoje será IA para não técnicos, entendendo e aplicando em seu negócio. O nosso convidado, temos aqui a honra hoje de receber meu amigo Dieter Borgert. Vou ler o mini CV dele. Dieter é empreendedor, é empresário, ex-diretor da Bosch Europa, fundador e CEO da Q-Assist e da Smart QL. Atuou em posições estratégicas na Mercedes-Benz, tanto na Alemanha como no Brasil, e na Volkswagen Audi, liderando projetos de qualidade, inovação, transformação digital. Ele é o idealizador do primeiro Summit IA do Brasil. TEDx Speaker para IA e cidades inteligentes e LinkedIn Top Voice de inteligência artificial. Ele é especialista em IA pela USP e especialista em gestão de métodos pela Fundação Dom Cabral. Metodologias ágeis, inovação, processos e solução de problemas, tanto em processos industriais como de serviços. Master Black Belt e auditor líder ISO. Tá? Além disso, Dieter ainda é mentor de startups e programas de inovação e avaliador do Startup Weekend do Google. Atua mais de 25 anos em projetos industriais e de serviços, tanto no Brasil e países como Alemanha, Rússia, França, Índia e China. Membro do Conselho de Gestão Empresarial da Escola Técnica Tupi e da Join Valley. E presidente do Núcleo de Soluções e Negócios da CIG, Associação Empresarial de Joinville. Ufa, que baita currículo. Dieter, seja bem-vindo ao programa Mente Artificial. Paulinho, muito obrigado aí pela introdução, pela apresentação. E eu que sinto aí uma honra imensa de ter sido convidado para participar desse programa, dessa iniciativa fantástica de levar conhecimento, levar essa educação em IA para o povo, para as pessoas entenderem melhor e não entenderem que isso é um bicho de sete cabeças, mas sim facilitar a adesão das pessoas nessa tecnologia. Exatamente, é isso. Esse é o objetivo desse programa de hoje, tá? Então, voltando ao título, a IA para não técnicos. Inclusive é baseado num artigo que o Dieter escreveu no LinkedIn, entendendo e aplicando o seu negócio. Veja, contextualizando vocês, a IA está transformando negócios de todos os tamanhos, mas muitos empreendedores ainda têm dúvidas de como aplicá-la. Então, nós vamos hoje dividir o assunto, essa primeiro bloco, em duas partes. Desmistificando a IA e como a IA pode gerar valor para as empresas. Então, Dieter, eu vou fazer algumas perguntas e vamos bater um papo aí, trocar algumas ideias com relação a isso, tá? Então, assim, eu perguntaria para você, muitas pessoas acham que a IA é algo extremamente complexo e inacessível. Eu me lembro disso, tá? Como é que você explicaria a IA de forma simples para um empresário que nunca teve contato com o tema? Legal. Eu vou esquecer aquela explicação científica do que é a definição da IA e vou realmente para uma definição extremamente simples. A IA nada mais é do que são sistemas que podem executar aquilo que o ser humano poderia executar, mas de forma mais rápida e com acesso a uma base de conhecimento muito maior. E aí eu vou exemplificar. Até na forma de utilização. Quando você chega, por exemplo, para uma pessoa, para assistente, para uma pessoa e dá uma tarefa para ela, ela vai executar essa tarefa. Só que quanto mais você souber pedir, melhor vai vir a resposta, porque mais ela vai acessar conhecimento. Então imagina que você chega e pede para uma pessoa fazer assim, faz um roteiro de viagem para mim, saindo daqui para Curitiba. 2 dias em Curitiba. Ela vai fazer. Agora, se você fizer a pergunta de uma maneira mais direcionada, virar e falar, eu quero 2 dias, metade do dia eu vou trabalhar no hotel, a outra metade eu vou para reuniões, à noite eu quero jantar fora. E eu tenho um filho de 5 anos. A resposta vai vir mais fácil. Eu tenho um filho de 5 anos. E ele já está fazendo pergunta. Tá vendo? Então, assim, são sistemas que conseguem executar aquilo que a mente humana conseguiria realizar,
mas de maneira mais rápida, com acesso a uma fonte de conhecimento muito maior. Até pegando o teu gancho, você acha que a IA, dessa forma, ela está se transformando num agente, né? Sim, sim. As pessoas já tem muitos agentes de IA. Existe. Você especifica exatamente qual que é o papel que ela deve assumir, com todos os detalhes, a riqueza de como que ela vai te responder, ou como que você deseja que ela te responda. Ela assume aquele papel daquele agente, por exemplo, um assistente, um agente de viagens, qualquer um que você pedir, e ela assume aquele papel e vai te dar uma resposta muito mais precisa. Correto. Vamos lá. Quais são os principais mitos sobre IA que você encontra quando vai conversar com um empreendedor, por exemplo, que a tua empresa, você presta consultoria com relação a isso. Quais são os mitos assim que os caras, quando vêm falar com você, ai meu Deus, como é que é? O primeiro, que já está muito mais fácil das pessoas entenderem, é o muito caro. Né? Eu vou ter que investir. Muito caro. Mas hoje as pessoas começaram a perceber que pagar $20 numa IA, ela vai te acelerar tanto os resultados que os $20, que é aquela pizza que tu comprou no final de semana, né? Sem sair de casa, pediu em casa, né? Aqueles R$100 eles se pagam muito rapidamente. Então o primeiro mito é esse. O segundo mito é o mito de perder informações. As pessoas falam assim, não, mas aí as informações da minha empresa vão estar disponíveis para todos. E aí eu vou contar um case rapidinho que é assim, para informação estar disponível, o outro lado tem que perguntar exatamente aquela informação. Em março de 2023, que foi o primeiro grande case, a Samsung estava lançando um celular novo, deve ter sido o S24, que ela estava ainda no final da programação. Sim. E alguém entrou, começou a conversar com o ChatGPT, e aí fez uma pergunta sobre uma linha de programação. A pessoa era experiente, ela conhecia muito, e ela reconheceu aquela linha de programação e falou, pô, essa linha de programação parece ser a linha de programação de um desenvolvedor da Samsung desenvolvendo uma nova interface, um novo sistema operacional, né, a UI, da Samsung. Percebe? E aí? A pergunta teve que ser muito específica. Entendi. E a resposta teve que ser reconhecida. E aí a Samsung descobriu que realmente um dos programadores dela colocou informações dentro e aí alguém puxou e analisou. Só que, de novo, não adianta você pensar, vou colocar o CNPJ da minha empresa com o faturamento da minha empresa. Isso aí tu acha na internet. Eu vou colocar o Porque CPF de público, alguém. na verdade, Já está disponível. Teve tanto vazamento de dados nos últimos tempos que tu falar assim, eu não vou colocar porque ela vai usar essa informação, já tem. Né? Então, esse é o segundo mito assim, muito forte que os empreendedores têm. E o terceiro é as pessoas não vão utilizar. Né? E aí tem um efeito que está acontecendo hoje nas empresas que se chama Shadow AI, né? Que é a IA nas sombras, na escuridão, que é o funcionário que o gestor ou a empresa definiu não pode usar IA. Aí ela pegou e o funcionário faz o quê? Ele pega a pergunta, faz no ChatGPT no celular, pega a resposta, manda no WhatsApp dele, copia no WhatsApp do computador e usa a resposta. Esse é o efeito que está acontecendo hoje. Então esses são assim, os três principais mitos com relação a isso. Mas aí, depois que você explica e consegue decifrar esses mitos para os caras, eles já têm uma outra visão, então. E aí começam a utilizar e se beneficiar disso aí. Entendi. Boa. Bom, tenho mais uma pergunta para você. Quais são os tipos de IA mais comuns hoje no mundo dos negócios? Por exemplo, análise preditiva, chatbots, personalização de marketing, automação. Quais que você acha que... Hoje a mais comum é a de processos, né? De automação de processos. Aqueles processos repetitivos, tem gente que confunde com... Não na linha de produção, workflow. especificamente. Não, eu estou falando em serviços. Os serviços. Na linha de produção tem a indústria 4.0, que já há muito tempo se isso. beneficia da inteligência artificial. Ninguém usava esse nome, todo mundo falava assim, IoT, tem uma IoT, é uma programação. Na verdade já era inteligência artificial. Claro. Mas hoje, dentro das empresas, processos é uma das coisas mais rápidas de utilização. Só que tem outras também que as empresas às vezes utilizam e elas nem percebem. Vou usar o nome técnico agora e já faço a explicação. Por exemplo, Narrow AI. É uma IA
que ela faz a sugestão de compras, por exemplo, baseado naquilo que você acabou de comprar. Então, ou acabou de verificar. Então, Mercado Livre. Mercado Livre é um que utiliza isso demais. Direto. Você faz a compra, e nem fez a compra, assim, talvez você se interesse por isso, porque eu vi você comprando isso, né? É Mercado Livre, Netflix faz isso com os filmes. Netflix faz com filmes. Ele sempre dá sugestões de filmes baseado no que a gente já assistiu. Exatamente. Aí você tem outras, por exemplo, que são a Supervised e a Unsupervised Learning. Isso. Ela aprende baseado num conteúdo, né? Precisa ter um professor que ensina e ela tem que basear naquela resposta. E a Unsupervised Learning é mais bacana. A Unsupervised Learning que ela é assim. Ela é o mocinho e o bandido. Aí tem uma IA que vai lá e, por exemplo, desenha o quadro da Mona Lisa. E a outra, que é o mocinho, né, o policial, ela vem e identifica falhas. E aí ela fala assim, ó, identifiquei que essa parte que você desenhou aqui não está correto. Identifiquei que é uma falha. Daí ela vai lá, desenha de novo e apresenta um novo resultado. E essa aqui tenta identificar a falha. Quem que utiliza isso? Bancos, Inter, Nubank, para transações bancárias fraudulentas. Para verificar, e ela analisa o que está acontecendo, e o tempo inteiro ela está testando para achar brechas, né? Correto. Ok. Vamos continuar aqui. Vamos agora para a segunda parte ali, que é como a IA pode gerar valor para essas empresas. Quais as principais áreas de negócio que você acha que podem se beneficiar com a IA, mesmo que não tenha um time técnico especializado? Tá. Eu vou fazer uma retrospectiva aqui rápida, que é assim, em outubro de 2022, a OpenAI abriu uma caixa de Pandora. Nós estamos já 2 anos e pouco já vivendo com a IA. Exato. Ela foi lá e fez a mesma coisa que o Google fez em 2004. Colocou uma página em branco com uma caixinha falando assim, pergunte aqui, com alguns exemplos. E ela brincou com os exemplos, né? Só que hoje o que você tem? Você tem uma IA que está muito melhor já, consegue fazer muitas coisas diferentes, muitas atividades relacionadas ao negócio diferente e dá respostas muito mais precisas. Você consegue subir documentos hoje, por exemplo. Tá? E aí, pegando aquele gancho, né? Se ela aprende, hoje você paga $5 a mais para a OpenAI e ela cria um ambiente que é reservado, só seu. Tudo que ela subir, você sobe lá, ela não aprende com esse conteúdo. E aí depois, se você pagar a conta, ela paga tudo. Então, áreas de negócio que podem se beneficiar. Marketing, esse é do primeiro e já está nadando de braçada faz tempo. Todo mundo do marketing está criando imagens, criando textos. Campanhas inteiras. E-mails de aquecimento de lead. Certo. Tudo está... A pessoa fala assim, nem sei o que está acontecendo. A pessoa nem percebeu que está sendo gerado por uma IA e está acontecendo. Marketing é a primeira. A área financeira está começando agora e está percebendo, porque você pega e sobe, por exemplo, um balanço financeiro inteiro da tua empresa, centenas de páginas, vira e fala assim, aonde tem inconsistências? Assuma o papel de um CEO, de um contador, de um especialista sênior e identifique falhas aqui dentro, que ela vai lá e vai esmiuçar aquilo lá em segundos e te dá uma resposta. Se tu quiser, ela faz gráficos, faz uma série de projeções ainda. Então, essas duas são duas que eu citei, né? Mas, por exemplo, a própria área de produção também é uma área muito forte que pode utilizar. Todas as áreas que entregam, que têm clientes internos, elas se beneficiam. RH percebeu agora que ela já consegue pegar todo aquele conhecimento que ela tem de maneira de entrevistar, subir o currículo do candidato e falar assim, esse perfil, ele casa com o perfil da minha empresa? Certo. Eu vou ter problema com esse cara mais tarde? Ele consegue identificar isso? Consegue. Consegue identificar pela maneira como ele escreve. Porque as pessoas, elas têm um padrão. Ela tem um estilo de escrita que reflete como que é o comportamento dela. Certo. Então, a IA consegue identificar isso aí. Coisas que, às vezes, o humano vai conseguir fazer, mas tem que ser um especialista naquela área. E aí a pessoa do RH, ela não é especialista exatamente naquela área. Ela é especialista, mas em outros pontos, né? Certo. E para a gente poder fechar, existem ferramentas ou plataformas acessíveis para quem quer começar a usar o IA no dia a dia? Você poderia indicar alguma? Claro. Assim, para a gente entender, existem várias IAs e eu falei Supervised Learning, Unsupervised Learning, Narrow AI, falei dessas aí, e tem uma que se chama
GPT, Generative Pre-Trained Transformer, que é uma IA que ela fornece conteúdo baseado num conhecimento que ela obteve antes. Essa aí é a primeira que qualquer empresário, qualquer empresa pode começar. E a IA generativa de texto. Entendi. E aí você tem OpenAI, muito forte. Você tem o Google com notebook LM, o Gemini, né? Mas ela tem para quem... Tem agora notebook LLM. Notebook LM, né? Que você põe seus documentos, você ensina ela fica dentro do espaço da sua empresa, reservadinho. Fantástico. Tu cria agentes ali dentro. Você tem a da Microsoft, que é o Copilot, que você pode usar ele separado, você pode usar dentro dos seus documentos. E aí tem uma... Desculpa, e você gosta do... Continua. Grook, do Grook? Não, esse eu não usei ainda. Eu uso muito o Claude, da Anthropic, da Amazon. Sim. Esse, tem o Claude, daí tem o Grook. O Grook eu falo assim, todas as IAs, elas têm o que a gente chama de guardrail. Né? Até onde ela pode ir. Aí algumas têm os guarda-reios mais abertos, outras mais fechados. Né? Ela pode falar desse assunto, não pode. Por exemplo, a chinesa... A DeepSeek tem um guarda-reio assim, ó, desse tamanho, extremamente... Tu pode perguntar várias coisas, ela vai te responder um monte, mas perguntou do governo, perguntou da China, perguntou de qualquer coisa controversa, ela não vai responder. A Grook, eu te falo assim, é uma das mais abertas. Você pode chegar em qualquer... Você pode fazer um teste. Entra em qualquer uma delas e pede para criar uma imagem do Mickey Mouse, por exemplo. A OpenAI, ela se recusa a fazer. É mesmo? Se tu de direitos autorais? Eu acho que é para evitar confusão. Aí ela já tem. Embora o Mickey Mouse está liberado agora, mas se tu pedir, por exemplo, para ela fazer uma imagem do próprio Elon Musk, ela não vai fazer. Se tu vai, por exemplo, na Anthropic, ela vai, dependendo como tu pergunta, talvez ela faça. O Grook não. O Grook tu fala assim, eu quero uma imagem do Mickey Mouse junto com o Donald Trump pilotando um avião no 11 de setembro. Ele vai fazer. Batendo nas torres gêmeas. Ela vai meter a imagem ali. Então essas são as áreas, começar pela generativa. De texto, de imagem. Qualquer uma dessas que a gente estava conversando agora é o melhor caminho para o empresário começar a utilizar IA dentro da sua empresa. Certo. As pessoas precisam se aculturar no uso, precisam estar... Assim como lá atrás, todo mundo saiu da máquina de escrever para o computador e levou um tempo para as pessoas se aculturarem, agora a gente precisa se aculturar as pessoas a utilizarem. Estamos nessa fase de transição agora. E é todo mundo que tem que se aculturar, inclusive aquelas pessoas que falam assim, não, para mim está muito complicado. Lembra que lá atrás a gente teve que sair da máquina de escrever e ir para o computador. E também teve gente que falou que é muito complicado e essas pessoas ficaram para trás. Né? Exatamente. Então a dica é não fique para trás, se atualize, se aculture e comece a utilizar porque é o futuro. Ok. Por agora, encerramos. Voltaremos no próximo bloco. Olá, pessoal. Voltamos. Vamos agora, neste bloco, falar sobre mais 2 temas relacionados a esse assunto que estamos conversando aqui. O primeiro é sobre a implementação e desafios que o empreendedor tem perante ele, que ele vai encontrar e vai, né? E depois, tendências e o futuro da IA no mundo dos negócios. Então, Dita, com relação à implementação e desafios, para um empreendedor que deseja adotar a IA, qual seria o primeiro passo que você aconselharia o cara a dar? O primeiro passo, realmente, assim, para o empreendedor que está começando, é ele entender que tem os benefícios. Tá? Então, por exemplo, o empreendedor que está sentado agora assistindo o programa, ele já está dando esse primeiro passo. Que ele está buscando entender como utilizar. Isso aí é o primeiro. Certo. Porque não adianta ele falar assim, faço, e ele mesmo não faz. Né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então é muito importante isso. Mas o primeiro mesmo é treinamento. É treinamento, é a pessoa sentar e buscar aquela educação básica. Aí eu vou voltar ao que a gente falou no bloco anterior, que a gente falou sobre a máquina de escrever e depois o computador. Quando teve essa transição, todo mundo teve que fazer o quê?
aquele cursinho de informática lá na Microlins. Foi. Lá na escolinha de informática, fazer um treinamento de MS-DOS, de Windows. Eu fui instrutor do Senac Aí, disso ó, aí. viu? Word, Excel, PowerPoint, né? O pacote Office. Todo mundo tinha que fazer esse treinamento. Foi. Para aprender a usar teclas de atalho, coisa assim. Agora a gente está indo para um momento que a gente está fazendo a mesma coisa. A gente tá saiu da máquina de escrever, foi para o computador, agora a gente está indo para IA. Pra IA. E aí, para esse passo, a gente também precisa de educação. Dá para fazer sem? Dá. Teve gente que aprendeu a usar computador sem, mas o caminho é muito mais longo. Sim. Então, assim como teve você como instrutor lá no Senac, teve o pessoal na escolinha de informática, primeira dica que eu dou é busque conhecimento, busque se atualizar, busque treinamento. Vai sair de novo, né? Lembra o exemplo lá da pizza, né? Sai barato. Sai barato pelo resultado no dia seguinte. No dia seguinte tu tá usando, né? Exato, exato. Beleza. Bita, quais são os principais desafios ao implementar a IA em um negócio? O primeiro grande desafio é a resistência das pessoas. É isso aí. São pessoas a gente é avesso à mudança, né? O ser humano é avesso à mudança. Mudança causa desconforto. Causa. Né? E eu tenho uma imagem que eu uso num dos treinamentos que eu dou, que é o Nikola Tesla de um lado e o Alan Turing do outro, se cumprimentando com um fundo, né? Cada qual com o seu momento. E o Nikola Tesla ele também teve um problema, porque quando veio a eletricidade, as pessoas falaram assim, o que eu faço com isso? As pessoas não entendiam que aquele cara que passava a noite acendendo as lamparinas na rua e de madrugada passava apagando, elas não entendiam que colocando uma lâmpada lá do Thomas Alva Edison, junto com a eletricidade, era só um interruptor. Era difícil de imaginar. Agora a gente está no momento onde, como utilizar a IA? E o cara fala assim, não, ela vai poder analisar teu balanço financeiro. O cara fala assim, mas como? Né? Como que eu faço isso? Como que ela vai fazer isso? Eu não consigo entender, daí ele não confia. Aí ele não dá esse passo. Então esse desafio para a implementação da IA é o primeiro. Desafio tecnológico, ele vai quando a gente chega no momento de implementar soluções customizadas. Porque, de novo, ChatGPT é entrar lá, pagar $20, R$100, está tudo resolvido. Cloud, DeepSeek, Grok, todas elas, e tem várias dessas aí que nem se fala que estão gratuitas, né? Exato. Todas essas aí é um primeiro passo. Aí você tem as próximas, que é de criação de imagem, que você entra no Midjourney, por exemplo. Midjourney, o DALL-E, né? DALL-E, todas elas aí, que daí também você tem que pagar, você tem que botar o cartão lá para começar. Daí o cara já começa, pô, mas vai me trazer resultado isso? É sempre essa dúvida. Então, o primeiro grande desafio a ser superado é esse, é o eu mesmo. O segundo é das pessoas. Porque a pessoa, você vai falar para ela assim, a partir de hoje eu quero que você use IA. Está aqui o treinamento, treine. Aí a pessoa tem que se aculturar a dizer assim, isso que eu vou fazer agora, que é responder um e-mail, deixa eu copiar o e-mail e jogar para uma IA, e a IA vai me responder em 3 segundos, com gatilhos mentais de escassez, por exemplo, o cara do comercial. Ele recebeu uma solicitação do cara de um desconto. Aí o cara fala assim, pô, deixa eu responder aqui. Caro usuário, caro cliente, não sei o quê, infelizmente. Aí o cara vai contar uma história, vai levar 25 minutos para criar um e-mail. 20 minutos, 10 se ele for rápido. Se ele copiar o e-mail, levar no chat GPT e falar assim, responda este e-mail, como se você fosse um vendedor experiente, utilizando gatilhos mentais para que ele finalize a compra e explicando que não posso dar mais desconto porque já estou fora da tabela, etc. Seja profissional, seja educado, não sei o quê. Ele vai montar um e-mail, uma resposta perfeita que tu vai olhar e falar assim, meu, como assim que ele está fazendo isso? Né? Então, a resistência das pessoas é um problema. O resto, de novo, ferramentas tem disponíveis para tudo. E quando vai para a personalização, é achar um parceiro bom para fazer a personalização daquele uso daquela IA para aquela aplicação específica dele. Mas antes disso, tem bastante chão para comer antes, né? Tem. Estamos numa curva de aprendizado ainda assim. Está na curva de uma maneira geral, assim, né? Exatamente. Dita, você estava falando exatamente isso. O ser humano é avesso à mudança. Então eu te pergunto, e como é que a gente faz
para superar essa resistência das equipes que temem que a IA vai substituir meu emprego, vai tomar meu emprego? Como fazer isso? O que você acha? Legal. Nós temos adotado uma estratégia com clientes nossos que nos chamam, que a gente faz 3 passos. O primeiro deles é uma palestra geral. Aquela palestra de 1 hora e meia. Conscientização. Para o cara olhar, que daí ele já percebe, a gente já dá exemplos, o cara fala assim, puta, legal. Aí o segundo passo, a gente faz um workshop. Aí, primeira parte, o cara participou de uma palestra, que é um mini treinamento, então ficou mais fácil para ele... Ele sabe o que é IA, o que é generativa, o que é pra onde vai, LLM, né? Para onde vai, né? grande para onde vai. Aí a gente faz um workshop. No workshop, aí sim, a gente vai começar a mostrar mais detalhes, quais são as dificuldades que você tem. Aí o cara do financeiro, eu preciso fazer um balanço uma vez por mês e um relatório gigantesco em cima do balanço. A gente fala, dá o balanço aqui, a gente joga na IA e fala, faça um relatório a nível de CEO, a nível de conselho. Certo. Ele vai fazer 2 versões de relatório que tu vai olhar, meu Deus, perfeito. Aí o pessoal entende que, ok, um pouco de conhecimento, agora na prática, aí a gente passa para um terceiro ponto, que é um hackathon, onde eu falo assim, onde a gente fala, quais são os problemas que vocês têm, vamos listar todos eles, porque aí eu quebrei a barreira dela. Aí a barreira eles mesmos dão a ideia? Eles mesmos falam quais são os problemas. Ah, tá. Porque se eu chego numa empresa hoje, vamos pegar uma empresa estabelecida, de grande porte, uma Schultz, e falo assim, quais são os problemas que vocês têm? Eles vão elencar uma série de problemas, certo, mas eles vão falar assim, eu já estou resolvendo isso aqui com 6 Sigma, estou resolvendo isso aqui com isso, com aquele outro. Aí você fala assim, legal, eles têm uma estrutura de resolução de problemas bem forte, tem um departamento de qualidade forte, competente. Aí tu fala assim, vamos resolver isso aqui com IA? E aí? Aí o cara fala assim, mas como assim? O cara que é 6 Sigma, Master Black Belt, como assim? Ele senta lá no Minitab, ele vai analisar os dados e vai dar uma resposta. E se eu te falar que eu consigo fazer isso em 5% do tempo? Meu Deus. Então, primeiro, eu preciso fazer a palestra para o cara entender, treinamento. Segundo, exemplos práticos, vida real. E depois um hackathon. Porque aí eu quebrei as barreiras, eu já falei assim, tudo que você imaginar dá para fazer. Mas esse hackathon é com o teu pessoal ou com eles mesmos? Não, a gente coordena, a gente leva para eles esse hackathon, certo, a gente faz a condução, mas eles que trazem os problemas. Eles que tragam os... Tá. Porque o que eu fiz? Eu mostrei para eles, tipo assim, eu derrubei aquela barreira que tinha de tipo, isso não dá para fazer com IA. Eu derrubei essa barreira. Entendi. E aí eu faço o hackathon, fica muito mais fácil. Boa. Bom, a IA exige muitos dados para funcionar bem. Então, pergunto a você, como é que uma empresa pode estruturar os dados dela de uma maneira eficiente para que a IA consiga, então, dar uma resposta aceitável, vamos dizer assim, né? Legal. Dados é sempre o problema, né? Todas as empresas... Vamos pegar uma média aí, qualquer empresa com faturamento aí de 1,5 milhão, 2 para cima, provavelmente já tem um RP. Certo. Mesmo que seja um OMI, um RP que é voltada para pequena empresa, mas tem. Então dados estão disponíveis. Só que esses dados têm que ser tratados. Você não consegue trabalhar com uma IA sem dados tratados. Certo. Então o primeiro passo é o tratamento dos dados. E aqui eu estou falando, eu dei esse exemplo com esse RP, que é a parte de entrada, e esse RP ele vai para médias e grandes também, mas uma empresa que tem um SAP, por exemplo, não quer dizer que tem um SAP, não quer dizer que tem um SAP e um banco de dados que ele está perfeito, porque a gente sabe que o usuário que está lá no dia a dia, ele está lá digitando, e aí ele está fazendo o cadastro do usuário, por exemplo, no RH, no funcionário, colaborador que acabou de entrar, e se ele não tem uma informação, o que ele faz? Deixa eu colocar o meu CPF, deixa eu colocar aqui 9999, não tem o endereço da pessoa, deixa eu colocar aqui 999, deixa eu colocar o CEP do centro da cidade. A IA vai pegar e ela vai pegar a informação do jeito que está e vai formular a resposta. Se eu falo assim, eu faço uma análise dos meus usuários, porque eu quero fazer uma rota de ônibus nova, faço uma análise dos dados dos meus colaboradores. Baseado no endereço, por exemplo? Baseado no endereço que está no banco de dados, e crio rotas. Aí ele vai criar uma rota que vai ser fantástica, que vai ser mesmo. Só que o problema é que eu vou ter os endereços que
alguém cadastrou com o CEP geral da cidade, Entendi. tá o CEP do centro da cidade, ele vai colocar todas as linhas de ônibus para o centro da cidade. Todas daquele que está com o endereço errado. Claro, né? claro. E o cara que mora lá no bairro afastado, que no dia que ele fez o cadastro, entrou, o cara simplesmente falou assim, não tô com o meu SAP agora. Não, depois tu me traz, mas ele é campo obrigatório, o cara tem que preencher, vai estar errado. Não, mas aí o pessoal de Dev que errou isso, né? Que tinha que ir lá fazer a crítica, a consistência no campo, né? Para o cara digitar. Não, ele até fez a consistência, só que o cara colocou o CEP do centro da cidade. Ah, e aceitou. E ele aceita, tá certo, o Dev fez lá. Entendi. O que acontece é que o sistema não sabe que aquele CEP 89, 200, 000, sei lá, que é o centro da centro cidade, por Joinville. exemplo, Tá. Entendi. passou. Entendi. Entendeu? Então, o primeiro desafio é esse, dos dados, né? Desse entendimento de ter os dados corretos dentro para poder analisar. Entendi. Vamos passar para o próximo tema ali agora. Tendências e o futuro da IA nos negócios. Te pergunto, as pequenas e médias empresas, será que elas vão poder competir de igual para igual com as grandes corporações usando IA? A diferença hoje é menor do que há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, as grandes corporações elas podiam chegar e falar assim, toma aí, estou chutando números agora, toma aí 200 mil e coloca aí 5 pessoas para buscar soluções em IA. Sim. E aí realmente eles corriam na frente. É. O que acontece agora é que as pequenas, elas têm um poder de transformação mais rápido. Então a grande empresa, para ela manobrar, é como se fosse um grande navio. Para ela manobrar e falar assim, vamos implantar agora em 100% da empresa uma IA generativa. Aí o cara da TI vai levantar a mão e falar assim, não, peraí que a gente vai ter um problema, precisamos treinar, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. Vai levar 9 meses, vamos fazer um roadmap de implementação aqui, 9 meses. A empresa pequena é como se fosse uma lancha, como se fosse um jet ski. Ela vira muito rápido. Exato. Uma empresa de 20, 30, 40, 50 funcionários, junta todo mundo num dia à tarde, põe num auditório, faz um treinamento para todo mundo e fala, ó, pessoal, a gente está liberando uma licença para cada um e podemos utilizar, e aí a gente começa. Então ela consegue competir hoje, sim, muito mais rápido, e tem uma grande vantagem. Agora tem, além da IA generativa, tem os agentes, né, que você pode utilizar. Os agentes. Né? Que aí é como se fosse uma automação, né? Automatiza o processo. Né? Exatamente. Você joga lá e deixa ela fazer. E ela vai fazendo por si só. Exatamente. É a nova evolução, né? Já estamos nessa versão 3.0. Eu ainda consideraria 2.0, que a gente até nem falou, que seria o ChatGPT já com o RAG, né? Que é o Retrieval Augmented... como é que é? Com Retrieval Augmented Generation. Que é a geração aumentada ou melhorada por que é uma por colocação, que é uma colocação de muita informação para ele, né? Era mais ou menos assim, o estudante vai fazer uma prova sem consulta. Então ele vai responder uma questão, ele vai responder aquela questão só colocar o que ele lembra do que ele estudou. Mas se a gente faz uma prova com consulta, na hora de responder aquela questão, ele poderia consultar uma referência, um livro, por exemplo, e aí a resposta seria muito melhor. É isso que ele faz, né? Ele pega o que já foi treinado e puxa lá de uma base de dados agora externa, atualizada, junta as duas coisas e cria uma resposta. E hoje a maior parte das IAs, inclusive a OpenAI, você pode subir os teus documentos e falar assim, eu quero que tu responda baseado nesses meus documentos. Não, realmente, nós estamos numa versão agora bem mais em relação a 2022, é verdade? Sim, sim. A última pergunta. Como os empreendedores podem se manter atualizados sobre IA sem precisar se tornar especialista? Legal. Existe um termo, né, e esse termo tem muita gente que já ouviu falar, que se chama lifelong learning. Lifelong learning. É o tempo inteiro estar aprendendo, né? É um exemplo, você é um exemplo. Você acabou agora de começar a aprender, talvez há 1 ano e meio, 2, né? Se eu tiver errado, me corrija, sobre IA e está aprendendo constantemente, aprendendo mais. E a dica primeira é essa. Você está sempre aprendendo. Há um tempo atrás me chamaram para fazer a abertura de um programa lá no Agora Tech Park. E aí a pergunta que me fizeram foi mais ou menos que nem essa. E era o pessoalzinho de 18, 19 anos, 20 que estava na universidade. E a minha resposta foi, gente, se vocês estudarem um determinado assunto 1 hora por dia, quando terminar o ano você vai ter estudado 365 horas. 1 horinha por dia. Se você pegar um MBA, o MBA tem 180 horas.
É isso aí. Você estudou mais do que um MBA. Então, primeiro ponto, volta lá atrás, né? É buscar conhecimento. E aí pode ser o conhecimento realmente ir num lugar comprando, pode ser ir buscando... Cursos. Fazendo curso e coisa assim, né? Mas a outra dica é estar sempre atualizado. E aí eu vou falar do Summit de IA, que é um momento muito importante, que é uma enxurrada de conhecimento, tanto nacional quanto internacional, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho no próximo bloco, né? Falaremos. Então, a minha colocação é: busque conhecimento. Busque conhecimento, que o pequeno empreendedor, que é o cara que consegue manobrar muito mais rápido a empresa dele, o cara que fatura 10, 20, 30, 50 milhões, todos esses caras que vão aí até 250, 300, 400 milhões, é gente que consegue manobrar muito rápido e consegue se aproveitar muito, muito da IA. Ok. Encerramos mais um bloco. Voltaremos logo depois. Até lá. Bom, voltamos para o nosso último bloco. A discussão, o que teremos aqui nesse momento desse bloco agora, não seria bem uma discussão, mas mais um bate-papo também informal. Nós vamos falar sobre o Summit IA 2025, que saiu da cabeça dele, do Dieter. Então, Dieter, vou te fazer assim algumas perguntas para você Você quer falar primeiro alguma coisa? Fazer uma contextualização? Quer contextualizar? Vamos lá. O Summit de IA, Paulinho, assim, é uma iniciativa, nós começamos aqui em Joinville com essa iniciativa, que nem você falou, saiu da cabeça, né? Teve outras pessoas envolvidas, mas foi muito bacana porque no primeiro momento que eu apresentei o Summit, eu falei assim, estou com uma ideia, e eu falei com o pessoal do Agro-Tech Park, o Ricardo Fantinelli na época, né? Hoje ele está lá no Oeste Catarinense, o Fabiano Delainolo está hoje no lugar dele. Eu apresentei e ele falou, vamos. E aí eu fui na Join Valley, apresentei também, na época era o Fabiano que estava lá como diretor executivo, ele falou, vamos. Então foi a iniciativa, mas ela foi construída a várias mãos, né? E à medida que ela foi avançando e criando mais corpo, teve várias outras mãos que ajudaram, tá? Certo. Então, assim, você diz que o Summit do IA 2025 promete reunir tecnologia, negócios e o ecossistema de IA. Qual é a principal missão e o diferencial desse evento em comparação com as edições anteriores ou eventos relacionados do setor? O principal diferencial do Summit de IA que nós construímos é que ele tem uma pegada muito, muito prática. Nosso objetivo, e a gente faz uma curadoria do conteúdo de todos os palestrantes. Então, eu sou palestrante, legal, manda o teu conteúdo, eu quero ver. Ano passado eu fiz a curadoria sozinho, esse ano já tem várias mãos, inclusive a Associação Internacional de Inteligência Artificial participa da curadoria junto comigo. Que maravilha. Então, realmente ele tomou um corpo muito bacana. Por quê? A gente quer levar prática. O cara tem que entrar lá para assistir uma palestra ou num workshop e ele tem que sair falando assim, porra, eu entendi, eu não sei talvez como eu mesmo fazer, mas eu entendi o que é, como funciona, a vantagem que eu vou ter na aplicação. Isso foi o grande diferencial do Summit, e é o grande diferencial, porque a gente quer que as pessoas entendam, e essa é a missão dele, levar conhecimento que realmente a pessoa possa aproveitar. Boa. Quais são os principais temas e tendências que serão discutidos no evento desse ano? Tem alguma novidade, algum destaque especial na programação? Várias novidades. Um dos temas que a gente vai discutir é o impacto da IA no mercado de trabalho e nos setores, setor industrial, saúde, hotelaria, são tudo segmentos que a gente está incorporando dentro do Summit desse ano. Ok. A parte de robótica cognitiva, né, que é os robôs que interagem com humanos. Ter robô lá, Nós estamos trazendo todo um laboratório de robótica para dentro do Summit. Então, quem estiver vindo no Summit vai poder ver tudo quanto é tipo de robô, desde o cachorrinho que todo mundo está vendo hoje em dia. E não perca. Vai lá ver esses robôs. Até robôs cognitivos reais, tamanho real, ali 1,80 m de altura, interagindo com as pessoas. Nós teremos também
a parte de LGPD, ética no desenvolvimento, ética na aplicação, Importante. Shadow AI, que é o funcionário que eu falei lá atrás, né, que usa IA e não conta. Nós vamos ter computação quântica, o impacto dela, porque a computação quântica ela não é mais só os bits, né, o 0 e 1, ela realmente é uma outra velocidade, porque a formação do computador internamente mudou. E a gente vai ter robótica, computação quântica, inclusive com um computador quântico dentro do evento. Nossa. E um workshop com esse computador quântico. Vamos estar falando de cibersegurança. Nós estamos montando um workshop de cibersegurança, onde na vida real, na prática, a gente vai mostrar como que é uma invasão, como que se defende, como que avisar stakeholders, como avisar as pessoas ali naquele momento. Entendi. Então essa aí é uma preocupação e esse é um dos temas que a gente vai ter. Essas são as temáticas assim em linhas gerais. Vamos falar de IA geral, a AIG, né? AIG. Vamos falar dela também, Boa, né? Claro. boa. O evento, pelo que eu sei, contará com palestrantes e especialistas de renome. Você pode dar um spoilerzinho aí para nós de alguma novidade ou destaque especial na programação? Claro. A gente está assim com 60% dos nomes já confirmados, dos palestrantes. Vão ser 33 palestras, 12 workshops e 6 painéis. Então você entende aí mais ou menos a quantidade, né, a dimensão que a gente está colocando de conteúdo para as pessoas. Entendi. Uma novidade bacana que a gente está fazendo. Assim como pista de esqui, que tem a azul, a amarela, a vermelha, a gente também está criando trilhas. Então o cara que é iniciante, ele entra lá e olha a trilha dele. O cara que é intermediário, ele consegue ver a trilha. Ele não vai entrar numa palestra que de repente é muito avançada para ele, ou no workshop que é muito simples. Então ele vai entender isso aí. Então nós temos, por exemplo, o Fernando Seabra, que é do pool de investimento de IA do Bossa Invest, né? É o brasileiro que mais participou de reality shows no mundo, inclusive de Shark Tank. Nós temos o Thiago Viola, que é diretor de inteligência artificial da IBM, confirmado para o nosso evento. Murilo Silva... Todas palestras, eles serão palestrantes. Serão palestrantes. Okay. Nós temos o Murilo Silva, que ele é da Fuse IT de São Paulo, vencedor da última batalha de startups de uma rede de TV. Nossa. E aí tem os palestrantes internacionais. Nós temos aí, por exemplo, confirmados aí o Ângelo, que ele é diretor da divisão de inteligência artificial da Universidade de Manchester. Nossa. Estamos trazendo ele de lá. Nós estamos trazendo o Oren Ali, que é do Canadá, do Instituto Vector. É uma das pessoas, assim, dos nomes mais falados de IA no mundo. Nós estamos trazendo também 2 pessoas da Alemanha. Uma da Cyber Valley, que é um instituto de IA, que está afiliado ao Max Planck Institute, que são mais de 80 institutos. Isso, né? É da Alemanha. O Max Planck é da Alemanha, mas tem mais de 80 ao redor do mundo. E o DFKI, que é o Instituto Alemão para a Inteligência Artificial, também está mandando representante. E estamos trazendo também a Anita York, que é COO do Instituto de Inteligência Artificial, Robótica Cognitiva e Manufatura Avançada mais representativo da Suíça. Esses são alguns nomes assim que estão vindo aí. Que spoiler, viu, pessoal? Que spoiler. Tá bom. Vamos lá então. Me diga uma outra coisa, Dita. Um dos desafios atuais da IA é a regulamentação e a ética no uso da tecnologia. Como é que esse tema será abordado no evento? Então, esse tema a gente vai abordar da seguinte forma. A gente vai ter toda a discussão em cima da LGPD, né, de não poder circular dados, não poder colocar dados dentro da IA, principalmente os dados sensíveis, né? E principalmente circular fora do país. E aí vem a primeira grande discussão, que é a seguinte: eu não posso colocar os dados dentro do IA porque ela vai colocar num banco de dados que fica fora do país. Mas todo mundo usa Google Drive. E onde que fica esse servidor? A gente nem sabe. Pode ser no Brasil, pode ser na Alemanha, pode ser nos Estados Unidos. Entendi. Então, esse é um dos temas que a gente vai tratar. O outro tema que a gente vai tratar dentro da ética e regulamentação é a parte da Shadow AI. Como que a gente trata dentro da empresa um colaborador que quer usar IA, precisa, acelera os resultados, o cara está extremamente motivado,
mas a gente não quer porque a organização não está acompanhando a velocidade do colaborador que veste a camisa. Pois é. Putz. Haverá demonstrações práticas, laboratório interativo, experiência imersiva no evento para que os participantes possam testar essas inovações de IA? Legal. Aqui vem um spoiler fantástico. Tá? A gente vai ter o computador quântico dentro do evento, dentro do workshop, então vai ser ali uma demonstração já muito grande. Ok. Mas a gente vai ter a inauguração de um laboratório de inteligência artificial no evento. Nossa. Então, quem estiver lá, estiver participando, vai já poder visitar esse laboratório de IA, vai poder ver como que funciona. E esse laboratório vai ficar lá? Daí, Esse é um laboratório permanentemente? lá dentro Do Ágora. Do Ágora, exatamente. Ah. Então, quem estiver indo vai poder ver, testar, botar a mão e entender como que funciona e ver várias aplicações ali de inteligência artificial. Maravilha, maravilha. Existe alguma iniciativa para incentivar a participação, por exemplo, desenvolvedores, devs, startups, pesquisadores que estão criando soluções inovadoras com IA? Vamos lá. Ano passado, a gente abriu um espaço para expositores, por exemplo, e a gente não teve espaço suficiente, porque teve muita procura. Esse ano a gente está abrindo um espaço adicional só para expositores. Então, aquela startup que está começando e precisa de um espaço para apresentar soluções, apresentar seus serviços, seus produtos, a gente está abrindo esse espaço esse ano. Então, são quase 40 posições. Então, o cara vai poder trazer, vai poder sentar ali, vai poder mostrar o que está acontecendo. Maravilha. Então, isso ali é fantástico perante o que a gente quer, né, de levar conhecimento. E a gente também está abrindo um espaço para pitch de startups. Vai ter esse Vai ter um espaço. pitch de startups. Quantos minutos o pitch? 3 minutinhos de pitch. Aquele de pitch. 3 minutos. 3 minutos de pitch. Mas um diferencial é a banca que a gente está trazendo. É uma banca de investidores. E é estilo Shark Tank mesmo. A gente vai preparar, a startup ela tem uma documentação que ela tem que mandar, né? Se ela for selecionada. Aonde que o investidor vai escutar o pitch. Terminou o pitch, ele vai virar e falar assim: eu te pago tanto por tantos % da tua empresa. Topa? Estilo Shark Tank mesmo. Na hora, sim. Na hora. Tempo real. Em tempo real. Com transmissão ao vivo. Ou seja, todo mundo vai poder vivenciar aquele negócio ali. Então isso aí é uma oportunidade ótima. Você é desenvolvedor, você tem uma pequena empresa, você tem uma startup, a sua ideia é boa, a sua ideia é brilhante, você acredita nela, você tem a oportunidade de apresentá-la no Summit, bater ela no pitch e as pessoas ali realmente já virarem e falar assim: puta, eu quero esse negócio. Puta, fantástico, fantástico. Bom, eu vou te perguntar mais uma aqui. Com o avanço da IA, e um avanço exponencial, né, que a gente está vivenciando hoje, até já falamos agora há pouco, muitas pessoas temem impactos no mercado de trabalho. Discutimos isso no bloco anterior. Você vai discutir esse assunto? Será discutido no IA Summit 2025? Nós teremos nós estamos trazendo um dos palestrantes. Ele é especializado nessas mudanças e transformação do mercado de trabalho. Entende profundamente como que funciona, como que é o impacto e como que as empresas devem se preparar para isso. Entendi. Que é realmente... a gente tem hoje... a gente estava falando antes de marketing, né? Foi uma das áreas que a gente falou. De geração de conteúdo do marketing. Antes você precisava ter uma sala com 10 pessoas... 10 marqueteiros. 10 marqueteiros para gerar conteúdo. Hoje, se você pegar uma IA de geração de conteúdo, que ela já é voltada para o marketing, no sentido de você colocar o editorial e falar o que você quer de saída, você tem o trabalho de colocar qual que é a empresa, qual que é o estilo de comunicação e o que você quer de saída. E ela já vai gerar o editorial. O cara tem o trabalho de sair recolhendo o editorial, a fazer aquela análise e aprovar. Ou seja, você troca 10 profissionais por 3, 2, dependendo do entendimento deles. Então, esse é um dos pontos de preocupação que nós temos, que as empresas têm que ter. Porque assim, se a gente não está fazendo, o chinês está fazendo. O indiano está fazendo. Hoje nós já temos uma preocupação muito forte com competitividade relacionada aos produtos que chegam para nós de fora. Já é um problema. Certo.
Agora imagina eles utilizando a IA para fazer o design do produto, para fazer a estruturação do processo, para fazer tudo isso, para construir o produto, para fazer o design do produto, o design do processo, para fazer o marketing, para fazer manual, para fazer... Eles vão ser mais competitivos ainda. E a gente está preocupado com essa matriz econômica. Então, um dos pontos do Summit que a gente fala assim, levar conhecimento, mas na verdade o levar conhecimento é porque a gente está preocupado com a matriz econômica. Entendi. A matriz econômica ela está sendo impactada muito fortemente pela IA. Lembra antes que eu falei do Nikola Tesla e o cara que passava lá ligando e desligando as lamparinas? Imagina, para cada 10 ruas tinha que ter um cara desses carinha que ligava e desligava os lampião. Depois tu precisava um interruptor. Foi. Tu trocava 20 caras por um interruptor. Inclusive, só para abrir um parênteses, existe até na história, houve uma certa rusga entre o Nikola Tesla e o Thomas Alva Edison, porque o Thomas Alva Edison inventou a lâmpada, só que ele usava corrente contínua. E o Tesla era o cara da corrente alternada. Então, houve uma briga, porque o Tesla estava dizendo assim, mas para botar no poste é melhor a alternada é melhor. Então, acho que houve uma briguinha lá atrás, na época, sobre relação a isso. E o Tesla foi o cara que criou, né, o sistema de corrente alternada. Exatamente. Beleza. Fecha parênteses. Mas continua, desculpa aí. E esse é um dos temas. A gente criou um modelo, porque a gente nessa entrega de conteúdo, a gente tem uma preocupação muito grande que realmente as pessoas entendam o que a gente está querendo levar para elas. Então, além do formato tradicional de palestra, que são 33 palestras, a gente, além do formato tradicional, a gente criou um formato diferenciado, trouxe um formato diferenciado, que são 3 palestras de 15 minutos, certo, sobre determinado assunto, e depois esses 3 profissionais que falaram um assunto que é congruente, eles sentam e fazem meia hora de painel respondendo pergunta do público. Entendi. Então é um formato ainda mais imersivo. Né? E um outro ponto que é importante, né? E aí você estava falando de negócios, né? A gente tem o Summit, toda a parte de levar conhecimento, mas a gente criou essa parte adicional de expositores, que a gente falou agora, para as pessoas que você quiser expor, venha para o Summit, né? Expor produtos, expor serviços. Mas a gente também tem o pós-evento. Então o evento transcorre durante o dia, horário normal, 8 às 18, vamos colocar assim, certo, né? 18 horas a gente fecha, apaga a luz, 19 horas a gente abre o rooftop. E aí o rooftop é uma área dedicada para CEOs, diretores, executivos, donos de empresas. Fazerem networking. Fazerem networking, né? Tomar um vinho, tomar uma cerveja, comer um queijinho ali. Entendi. E bater um papo, inclusive com os palestrantes, porque eles também estão no rooftop. Entendi. Eles também... Aí dá para conversar melhor. Dá para conversar. Puta, eu gostei do que tu falou. Sim. Nós tivemos um palestrante ano passado que ele terminou o Summit e ele falou, fechei 3 negócios hoje. Nossa, maravilha. E para fechar, tem planos para expandir esse evento globalmente ou tem algum planos para explorar novos formatos, como edição temática online? Legal. Aqui nós temos também uma novidade, Paulinho, e tu vai ficar... Tem spoiler aqui de monte para você. Beleza. Nós estamos num momento onde nós fomos convocados pela Associação Internacional de Inteligência Artificial a expandir o nosso Summit para ser o primeiro Summit de IA da América Latina. Com outros palestrantes da América Latina. Então a gente está estudando como que a gente vai fazer isso aí, e é bem provável que a gente faça essa transição. Inclusive, para quem estiver preocupado com os palestrantes internacionais, a gente acabou de fechar uma parceria hoje que as palestras internacionais vão ter tradução simultânea, ali, a legenda simultânea gerada por IA, direto no próprio evento. Então, e o segundo ponto que da tua pergunta, né, dessa expansão ainda, nós temos um formato criado que se chama Summit on the Road. Se você, dono de uma empresa, quer levar o Summit para dentro da sua empresa, ou se você quer levar o Summit para a sua cidade, a gente se preocupa com toda a parte do conhecimento, os palestrantes, os workshops. A gente leva tudo isso aí pronto para você e você faz a estrutura. Monta a estrutura, vende ingresso, faz toda a parte de comercialização e a gente leva ele prontinho para você dentro da sua cidade, dentro da sua empresa, né? Empresas grandes que quiserem o Summit, a gente consegue levar para dentro. Então, duas novidades aí. Maravilha.
né? Olha, desejo sucesso ao evento, tá? E encerramos mais uma vez o nosso programa Mente Artificial. Até o próximo episódio.